todos os homens. Altivez no olhar é uma atitude interior. É uma atitude que tem que ser medida não por exterioridades, mas por fatos. E os fatos que medem isso são aqueles relacionados a acolhimento ou não acolhimento, a prezar ou a desprezar. É isso que se está dizendo sempre. E ainda o Salmo diz: nem ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora olhe para você, que é um covardão titubeante, dissimulado, com falsa humildade, mas que vive o surto de sonhar com coisas grandes o tempo todo. Ou de coisas que são maravilhosas demais para você, transcendem a sua cabeça, transcendem a sua inteligência, transcendem o seu entendimento, tanto quanto transcendem o meu. A gente pratica ações de uma soberba enorme todo dia com falsa humildade em nome de Deus, usando palavras polidas para escrevermos arrogâncias, soberbas, altivez. Quando o indivíduo fica à procura de grandes coisas, e Deus julga o coração. Você está pensando que o olhar de Deus está impressionado com caras e bocas? Ou com modos de expressar apenas? Ele olha é a interioridade. Alguns dos indivíduos mais podres de orgulho que eu já conheci na minha vida eram aqueles que praticavam a performaticidade de humildades estereotipadas e de um falar supostamente manso, mas carregado da nojeira, do julgamento contra o próximo todo dia, o tempo todo. A grande soberba, maior do que qualquer outra, é essa que presume que pode julgar o próximo e que pode trazer vaticínios finais sobre a vida dele, e que o despreza, como Jesus diz, considerando-o um nada, considerando-o um raca, considerando-o um acabado, um destruído, um finalizado sem recuperação para a vida. Essa é a arrogância que será cobrada de qualquer ser humano, sem escapatória. A altivez é essa que procura coisas grandes demais, ao invés de se contentar com a medida da fé que Deus compartilhou com cada um de nós. Esse é o ensino. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes, sirva ao seu próximo em amor e se contente com a medida da fé que Deus compartilhou com cada um. Contente-se com a medida da graça que foi dada a você e não a pratique menos. E não tente ir além dela. Praticá-la menos é ingratidão. Ir além dela é arrogância. O contentamento é a satisfação profunda com quem Deus me fez ser, conforme a medida da fé que Ele me deu. E também é não tentar penetrar nas coisas que são maravilhosas demais para mim. Isso vai desde os elementos mais básicos do cotidiano, com aquela insatisfação invejosa que pessoas têm, frequentemente cobiçando o que é do outro, que vai desde a inteligência do outro, a cultura do outro, o saber do outro, os bens do outro, a mulher do outro, o marido da outra, a posição que tem, o dinheiro, as oportunidades que lhe surgem, as coisas que são maravilhosas demais para você, que não lhe vieram naturalmente. E que você observa acontecendo na vida de um outro e fica com o surto de querer absorver, de querer chamar para si, de querer que aquilo mesmo aconteça à sua vida, numa manifestação de ingratidão, de descontentamento feio diante de Deus.
A gente tem que saber até onde a gente vai em qualquer que seja a dimensão da vida. Até onde a gente vai no que diz respeito a coisas materiais, não porque a gente não possa alcançá-las, mas a gente tem que ter a sabedoria de saber se, em alcançando-as, elas vão nos fazer bem ou vão nos fazer mal. Há determinadas coisas que eu posso, eu só não as quero, não porque eu não as possa, é porque eu discerni que elas não fazem parte do propósito de Deus para a minha vida, e buscá-las num surto que diga elas são maravilhosas e eu as quero, fará com que o meu coração se degrade. Um coração que não é soberbo é um coração que sabe por que foi feito e se contenta na dimensão do seu próprio domicílio em graça, da sua residência em fé, e diz: eu quero andar conforme a medida do que Deus me deu, do que Deus me propôs, e ninguém será objeto da minha cobiça, da minha admiração cobiçosa, do meu desejo de alcance. Eu não quero ser ninguém, eu quero apenas ser eu mesmo na plenitude do que eu possa ser em Deus, porque a melhor versão de mim sou eu mesmo, melhorado todo dia na graça de Deus. É isso que Jesus ensina. Para além disso não é evangelho, a quem disso também não é evangelho. Para além disso é soberba, a quem disso é doença. Doença de outro nível, é falsa humildade. Aí prossegue o salmista dizendo: pelo contrário, contra esse surto, contra qualquer perspectiva de me projetar para além de mim, ou de ficar aquém de mim, ou de buscar coisas maravilhosas demais para mim, que podem ser boas na vida de um outro, mas que não me foram dadas naturalmente, eu me contentarei com aquilo que na naturalidade da vida Deus vai agregando à minha existência. Por isso ele diz: pelo contrário, fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Porque essas loucuras nascem da confabulação de nós com nós mesmos. Essa conversinha diabólica que você tem com você sobre os outros. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ele chegou aí? Será que se eu seguir os caminhos dele eu chego lá? Será que eu não cheguei lá porque eu não casei com uma mulher como a dele? Ou eu não casei com um marido como a dela? Será que se eu mudar de opção profissional eu chego lá? Será que se eu mudar para a cidade dessa pessoa eu chego lá? Ou como aquilo que a gente vê o tempo todo, será que se eu ficar amigo dos amigos dele eu também chego lá? Será que se eu me vestir como ele eu chego lá? Será que se eu falar como ele eu chego lá? São as conversas que a gente tem. E fora os tramas. Aí já começa a entrar na área da perversidade. O que será que eu devo fazer para ir eliminando os obstáculos do meu caminho? Olha, as piores conversas dessa vida não são aquelas que a gente tem com um amigo íntimo igualmente invejoso e cobiçoso. São aquelas que a nossa direita conversa com a nossa esquerda. Essas é que são diabólicas. São essas tramas, essa urdidura que não cessa, essa fantasia, essa construção que a gente vai deixando avolumar, sem perceber, a gente vai se diabolizando, ainda que disfarce isso com as estereotipações da falsa humildade para consumo externo, mas no coração